A Jewel se autodenomina uma alternativa aos cigarros tradicionais e a gigante dos cigarros eletrônicos. Eles afirmam que sua missão é melhorar a vida de 1 bilhão de fumantes adultos do mundo. Não são apenas ex-fumantes que você está convertendo. Houve um grande aumento no número de estudantes do ensino médio usando cigarros eletrônicos ou vaporizadores. A FDA chama isso de epidemia. O Hospital Infantil de Wisconsin está alertando sobre sérios problemas de saúde relacionados ao uso de vaporizadores. Você não passa de um comerciante de veneno e sua principal fonte de preocupação são os jovens. Você inicialmente pensa que está salvando o mundo. Mas então, de repente, as pessoas começam a dizer: não, você é o diabo. Em 2018, a Juul era uma empresa de 38 bilhões de dólares com a ambiciosa missão de oferecer a 1 bilhão de fumantes de cigarros do mundo uma alternativa melhor e mais saudável. Mas apenas 5 anos depois, o valor da Juul despencou 95% abaixo do seu pico, e sua declaração de missão agora tinha uma frase extra para combater o uso de seus produtos por menores de idade. Porque, apesar das boas intenções da Juul, eles viciaram milhões de menores e criaram uma nova geração de fumantes. Esta é a história de 2 jovens empreendedores que se propuseram a destruir as grandes empresas de tabaco, mas que acabaram se tornando grandes empresas de tabaco. Então, prepare-se porque a ascensão e queda da Juul será uma jornada alucinante. Em 2004, 2 estudantes de design de produto, Adam Bowen e James Mon, se cruzaram na Universidade de Stanford. Stanford havia proibido fumar no campus há mais de uma década. Então, durante as madrugadas no estúdio de design, Adam e James saíram para fumar. E como ambos eram obcecados por design, olharam para seus cigarros e se perguntaram se poderiam ser aprimorados com a tecnologia. Perceberam que o motivo pelo qual muitos fumantes não conseguiam parar, apesar dos riscos óbvios à saúde, era porque sentiam falta dos rituais associados ao tabagismo. Então, Adam e James se uniram para projetar um produto que mantivesse os elementos relaxantes, sociais e divertidos de fumar, mas removesse os aspectos mais prejudiciais. Enquanto pesquisavam para sua ideia, Adam e James tropeçaram em algo fascinante. Descobriram milhares de e-mails, planos de negócios, pesquisas de produtos e estudos científicos que revelaram que as grandes empresas de tabaco vinham brincando secretamente com a ideia de um cigarro mais seguro desde o início. Na década de 1950, para as grandes empresas de tabaco, não era ideal que seu produto matasse seus clientes. Então, eles tentaram fazer um cigarro que fosse tão viciante, mas que não causasse câncer. Eles descobriram que, ao aquecer o tabaco dentro dos cigarros em um vapor, a mistura de produtos químicos produzidos na fumaça era menos tóxica do que se eles queimassem o tabaco completamente. A pesquisa era promissora, mas as grandes empresas de tabaco se depararam com um dilema. Introduzir um cigarro mais seguro significava basicamente admitir que todos os cigarros comuns eram inseguros. Então, para evitar destruir sua própria indústria, eles não lançaram nenhum produto com essa tecnologia por décadas. Mas Adam e James agora continuaram de onde as grandes empresas de tabaco pararam e decidiram começar seu próprio negócio para trabalhar nisso. Havia 1 bilhão de fumantes de cigarro no mundo, e então Adam e James imaginaram que essa não era apenas uma maneira de ganhar quantias absurdas de dinheiro, mas também
uma maneira de salvar vidas. O que poderia dar errado depois de se formarem? Adam e James começaram sua empresa, que inicialmente chamaram de Plume. A missão da empresa era salvar 1 bilhão de vidas. Então, eles realmente acreditavam que eram os mocinhos e que as grandes empresas de tabaco eram as inimigas. Em meados de 2007, a Pluma havia garantido $400 mil em financiamento de investidores, mais do que o suficiente para contratar funcionários e construir um protótipo. Mas, desde o início, eles enfrentaram vários problemas. Primeiro, os primeiros protótipos da Pluma estavam com defeito, e um deles explodiu dentro do escritório. Segundo, parecia que a ideia de Adam e James para um cigarro mais seguro tinha concorrência. Produtos semelhantes já estavam chegando ao mercado. O primeiro cigarro eletrônico a receber atenção real foi chamado de Enjoy, e logo a indústria de vaporizadores estava decolando. Mas Adam e James não estavam muito preocupados com a concorrência. A maioria dos vaporizadores eram grandes, cafonas e complicados de usar, enquanto Adam e James eram geeks de design e pensaram muito no design do produto. Então, quando a Pluma estava pronta para ser compartilhada em 2009, era um produto de aparência bastante elegante. Infelizmente, por melhor que a Pluma parecesse na prática, tinha muitos problemas. Às vezes, ainda chocava ou queimava pessoas. E para abastecê-la, era preciso encher manualmente um cartucho com butano, que é basicamente fluido de isqueiro, então era altamente inflamável. Em outras palavras, era complicado e perigoso, e não apenas isso. As pessoas costumavam colar 2 plumas com fita adesiva, juntos, apenas para obter uma dose maior de nicotina, o que era um sinal claro de que o produto não estava funcionando. O trabalho deles era muito bom, simplesmente não era tão satisfatório quanto um cigarro. Então, basicamente, os fumantes achavam a Pluma interessante, mas não mudaria o mundo para Adam e James. O fracasso da Pluma foi devastador. Eles trabalharam nela por anos, com relativamente pouco sucesso, e, portanto, a empresa estava em crise. Eles chegaram à triste conclusão de que precisavam recomeçar do zero, o que levaria a um novo produto que chamariam de joia. Para se tornar um sucesso, a joia precisava melhorar os principais aspectos do design da Pluma e da engenharia. Então, no lado do design, James se concentrou em tornar a joia um produto de tecnologia. Ela precisava ser sutil, minimalista e intuitivamente fácil de usar. Para conseguir isso, ele deu ao James um design moderno com apenas 2 partes, um corpo e um pod. Devido à forma como eram moldados, todos sabiam instantaneamente como eles se encaixavam. No lado da engenharia, Adam se concentrou em resolver o problema fundamental da satisfação do usuário. Veja bem, a joia tinha que ser forte o suficiente para satisfazer os fumantes, mas atualmente isso era impossível. A nicotina pura adicionada aos líquidos do vaporizador é naturalmente amarga. Então, se Adam combinasse a nicotina ao sabor de um cigarro, era intolerável. Mas então, Adam descobriu uma pesquisa da indústria do tabaco sobre sais de nitina, que atenuam o sabor da nicotina, queimam muito menos a garganta e podem ser carregados com praticamente qualquer aromatizante. Graças a isso, Adam conseguiu aumentar o teor de nicotina de um líquido para cigarro eletrônico, a ponto de ele ficar realmente mais forte do que um cigarro, mais suave e com sabor agradável, como manga ou creme. Então, enquanto Adam e James refletiam sobre o novo produto que haviam criado, perceberam que tinham feito algo notável. Essencialmente, reinventaram o hábito de fumar.
Veja bem, antes do Juul, o cigarro era o santo graal de todos os produtos. Não só eram fáceis e baratos de fabricar, como a nicotina presente neles pode ser tão viciante quanto a heroína. Então, normalmente, você tem um cliente para o resto da vida. Mas, é claro, o ponto fatal dos cigarros era o impacto na saúde. No entanto, como o Juul não continha tabaco, as pessoas geralmente acreditavam que o Juul era uma alternativa mais segura aos cigarros. E de uma perspectiva comercial, o Juul poderia ser um produto ainda mais lucrativo, enquanto o Juul mantinha todos os aspectos positivos que as pessoas associavam aos cigarros. A nicotina era muito mais poderosa do que o tabaco, então era ainda mais viciante, além de poder ser usada em ambientes internos sem deixar um cheiro horrível e, enquanto os cigarros queimam, a Juul pode ser retirada e guardada instantaneamente, o que significa que as pessoas podem fumar em qualquer lugar o dia todo, se quiserem. E não é só que a Juul era legal, tinha vários sabores e parecia algo que a Apple faria. Na verdade, as pessoas mais tarde o chamaram de iPhone dos cigarros eletrônicos. Então, naturalmente, Adam e James ficaram incrivelmente animados com a Juul. Era isso. Era assim que eles iriam salvar 1 bilhão de vidas. Tudo o que eles precisavam fazer agora era preparar sua campanha de lançamento, porque eles só tinham uma chance. Se a campanha fracassasse, eles não teriam uma segunda chance. Mas, se acertassem, a Juul poderia realmente mudar o mundo. Agora, o FDA tinha um conjunto rígido de regulamentações para produtos de tabaco, mas a Juul não continha tabaco. Enquanto os cigarros tradicionais eram extremamente restritos em como podiam ser anunciados, os judeus são livres para anunciar sem qualquer regulamentação real. Então, para dar início à sua campanha de lançamento, Adam e James contrataram Richard Mumby, um influenciador especializado em publicidade de estilo de vida, e foi aí que as coisas começaram a dar terrivelmente errado. Adam e James criaram o Juul para ajudar as pessoas a parar de fumar, mas a nova equipe da marca Juul pensou que a melhor maneira de anunciar o produto era fazê-lo parecer legal, e a melhor maneira de fazer isso era colocá-lo nas mãos do maior número possível de jovens. O resultado foi uma enorme campanha de marketing de mídia social chamada Número Vaporizado, que foi preenchida com jovens dançando e vestidos de forma saudável. O marketing dos millennials era assustadoramente semelhante ao que as empresas de tabaco fizeram muitos anos atrás, para viciar as novas gerações em seus produtos, fazer os jovens dançarem e se divertirem. Mas enquanto as empresas de tabaco não podiam mais anunciar na TV ou em outdoors, devido à regulamentação, a Juul podia. Os reguladores ainda não haviam se preparado para o lançamento do produto. A Juul organizou festas de influenciadores onde milhares de JWs foram distribuídos. É uma tática clássica de revendedor. A primeira é gratuita para viciar você e, com certeza, Juul distribuiu muitas amostras grátis para influenciadores populares que poderiam ajudar a promovê-la. Parecia que a Juul havia esquecido totalmente sua missão original, que era ajudar as pessoas a parar de fumar. Em vez disso, a equipe de marketing estava apenas tentando atrair o maior número possível de novos clientes. Os anúncios não eram direcionados a fumantes que tentavam parar, mas sim a jovens que queriam ter uma aparência descolada. Há até relatos de que Juul publicou anúncios na Nickelodeon e no Cartoon Network, literalmente sites infantis, e eles vendiam seus produtos online
sem qualquer verificação de idade. A tragédia foi que o produto da JW realmente poderia ajudar fumantes a parar de fumar, mas o marketing estava, em vez disso, alcançando milhões de adolescentes que nunca haviam fumado antes e não tinham intenção de fumar até ouvirem falar do Juul. No entanto, após o lançamento oficial do Juul em 2016, o FDA os surpreendeu com uma notícia que mudou tudo para compensar a falta de regulamentação sobre cigarros eletrônicos. O FDA anunciou que qualquer novo produto precisaria passar por uma série de verificações extensas antes de ser lançado. Qualquer produto existente no mercado poderia continuar sendo vendido por mais 2 anos, mas para fazer a menor modificação, eles teriam que passar por essas novas verificações. As verificações do FDA, que poderiam levar anos, colocaram Adam e James em uma posição desesperadora, pois seu produto ainda apresentava alguns problemas graves desde o lançamento. A Juul era tão compacta que o líquido dentro dos pods frequentemente espirrava quando as pessoas davam uma tragada, o que era doloroso e perigoso. Então, se eles não consertassem o produto, ele nunca iria se popularizar. Algumas lojas pararam de vender a Juul devido a esse problema, mas devido às novas regras do FDA, a Juul não conseguiu fazer nenhuma modificação em seu produto sem passar por essas extensas verificações do FDA. Então, a Juul decidiu reprojetar os pods sem informar o FDA. Eles estavam escondendo um segredo, mas assim que conseguiram melhorar o produto no início de 2016, a Juul ainda estava perdendo dinheiro. Então, o conselho decidiu remover James do cargo de CEO. Isso acabou sendo prematuro. Com o início do verão, os preços começaram a aumentar. Depois aumentaram ainda mais e dispararam. Acontece que a campanha de marketing vaporizada tinha sido incrivelmente eficaz. Mas, como era amplamente baseada no boca a boca, levou um tempo para a Juul se espalhar pelo país. E como a Juul havia secretamente aprimorado seu produto no início de 2017, as mídias sociais estavam cheias de celebridades e influenciadores usando judeus, o que era o marketing perfeito para fazer parecer legal. Então, o Juul começou a contratar centenas de novos funcionários e a expandir para outros países. A Juul estava crescendo tão rápido que, no final do ano, era a empresa mais rápida a atingir uma avaliação de 10 bilhões de dólares. No entanto, com o passar dos meses, a Juul começou a perceber o verdadeiro motivo do grande número de vendas. A maioria dos novos usuários da Juul eram, na verdade, não fumantes que estavam viciados em nicotina. Muitos deles eram adolescentes. Então, postagens preocupantes começaram a aparecer. Comecei a ter desejos com mais frequência. Sou definitivamente viciado em vaporizadores e não era essa a sensação de eu realmente quero nicotina? Precisamos dela. Antes de 2017, os produtos de nicotina eram bastante incomuns entre os mineiros. Os cigarros eram vistos como nojentos pelas gerações mais jovens e não eram usados com tanta frequência. Mas o marketing da Juul tornou o fumo popular novamente e seus diversos sabores foram uma introdução irresistível ao tabagismo para muitos adolescentes. Algumas crianças pensavam que estavam apenas fumando vapor d'água, mas, na realidade, um pod da Juul continha quase tanta nicotina quanto 20 cigarros. Então era ainda mais viciante do que cigarros. Além disso, como os cigarros eletrônicos não tinham tantas restrições, você veria as pessoas vaporizando em bares e clubes. Pessoas que poderiam ter saído para fumar um cigarro ocasional, agora podiam fumar constantemente em casa,
pois não cheirava. E, como a Jewel era fácil de esconder, tornou-se uma maneira perfeita para crianças do ensino fundamental e médio vaporizarem sem serem pegas. As crianças, literalmente, os usavam na aula embaixo de suas mesas e carregavam suas joias abertamente em seus computadores, pois parecia apenas uma unidade USB. Além disso, com cigarros, você chega ao fim e para. Mas com a Jewel, o único sinal de parada é chegar ao fim do pod, que é o equivalente em nicotina de um maço inteiro de cigarros. Então, as pessoas estavam fumando muito mais. Você tinha crianças de 15 anos fazendo o equivalente a fumar vários maços por dia. E mais, crianças começaram a usá-lo. Fiquei tão viciado em vaporizar que realmente tomou conta de tudo. Eu era até ginasta e me lembro de não ter energia suficiente para fazer as coisas que precisava fazer. A proporção de adolescentes do ensino médio que usam cigarros eletrônicos chegou a nada mais nada a menos que o nível de epidemia. A pesquisa sugere que a nicotina é perigosa para o cérebro em desenvolvimento e pode ter consequências para o resto da vida. Sem mencionar as ligações com depressão e ansiedade, mas os adolescentes nem perceberam que estavam ficando viciados. Foi só quando tentaram parar que perceberam que não se sentiam bem se não fumassem. Em resposta a isso, a Jewel então fez outro movimento do grande manual do tabaco. Eles foram às escolas para alertar as crianças sobre o uso de cigarros eletrônicos, mas isso era realmente um lobo em pele de cordeiro, porque, claro, se você diz às crianças que elas não devem fazer algo, isso planta a ideia de que elas querem fazer isso e se rebelam. Vários alunos disseram que quando os representantes da Jewel chegaram à escola deles, pareceu um pouco com um discurso de vendas disfarçado, e as coisas estavam prestes a piorar. Quando a Jewel percebeu que isso estava se transformando em uma epidemia adolescente, eles mudaram completamente sua estratégia de publicidade para que não atraísse os jovens. Mas o estrago já estava feito e, portanto, a Jewel estava em uma posição terrível quando enfrentaram seu próximo desafio. Os 2 anos desde que o FDA fez seu primeiro esforço para regulamentar os cigarros eletrônicos estavam chegando ao fim. E agora Jewel tinha que passar por um processo em que eles, essencialmente, tinham que provar que seu produto era um benefício líquido para a saúde pública nos Estados Unidos, visto que milhões de crianças estavam se viciando em Jewels na época. Um relatório foi divulgado alegando um aumento de 80% no uso de vapes em escolas de ensino médio e quase 60% no ensino fundamental. Mais de 3 milhões de estudantes do ensino médio já haviam adquirido o hábito. Então, cerca de 1 em cada 5 estudantes do ensino médio usava vapes, e a Jewel era de longe a marca mais popular. O FDA entrou em ação e forçou a Jewel a fornecer seus documentos internos para revisão. Nessa época, a Jewel também chamou a atenção da Altria, a maior fabricante de cigarros dos Staaten. No primeiro trimestre de 2018, as vendas de cigarros caíram mais do que o sugerido pela Auria Models, e eles atribuem isso exclusivamente à substituição da Jewel pelo cigarette, enquanto a Altria havia lançado seu único cigarro. As vendas da Jewel estavam muito à frente deles e dobravam a cada 3 meses. A Altria considerou isso uma ameaça genuína a todo o seu negócio, mas à medida que a pressão sobre a Jewel se intensificava devido à retenção negativa na mídia e à revisão da FDA, a empresa estava em uma posição vulnerável, e a Altria viu isso como uma oportunidade.
Não dá para vencê-los, então, em dezembro de 2018, os executivos da Áurea se encontraram com os executivos da Jewel. Rumores começaram a circular sobre a empresa e no dia 20 de dezembro foi anunciado oficialmente que a Altria estava comprando uma participação de 35% na Jewel em troca de um investimento de 122,8 bilhões, avaliando a empresa em mais de 38 bilhões, graças às ações que possuíam. Os fundadores da Jewel, Adam e James, tornaram-se bilionários da noite para o dia, mas todos os funcionários da Jewel estavam pensando exatamente a mesma coisa. Agora estavam trabalhando para o inimigo. Uma grande parte da empresa agora pertencia às grandes empresas de tabaco, a mesma indústria que eles supostamente tentavam destruir. O sonho original da Jewel estava morto. O FDA fez uma descoberta nos documentos que a Jewel forneceu a eles. Não só que a Jewel tinha como alvo intencional não fumantes em sua campanha de marketing inicial, como também não conseguiu obter evidências concretas de muitas das alegações de saúde sobre os benefícios do vape em relação ao fumo. Como resultado, o Congresso pediu a James que testemunhasse sob juramento, e a audiência foi uma vergonha para Jewel. O senhor é um exemplo para mim do pior da Aria Bay. Você não pede permissão, você pede perdão. Você não passa de um comerciante de um veneno, e seu alvo tem sido os jovens. E então, quando o judeu estava se aproximando do seu ponto de ruptura, a pior coisa possível que poderia ter acontecido foi um estudante do ensino médio desmaiando após usar o VAP e sendo levado às pressas para o hospital. Demorou 2 dias para meus pulmões falharem e eu quase morri. O número de mortes ligadas ao vape aumenta. Hoje, meu peito parecia que estava entrando em colapso e apertando, e eu não conseguia respirar. Em julho de 2019, hospitais no estado de Iowa começaram a relatar vários casos de adolescentes com sintomas assustadoramente semelhantes: dor de garganta, dor no peito, danos pulmonares, insuficiência respiratória e colapso pulmonar. De 6 a 8 adolescentes faleceram tragicamente e, entre todos os pacientes, todos tinham uma coisa em comum: eram usuários de vapes. Conforme a notícia se espalhava, as redes sociais se enchiam de pessoas destruindo seus Jewel. Manifestantes se reuniram em torno do escritório e as vendas de Jewel despencaram imediatamente. Apesar do pânico, Jewel não tinha culpa. As hospitalizações foram, na verdade, causadas por óleos de cannabis do mercado negro diluídos em acetato de vitamina E. O problema era que as pessoas estavam usando o dispositivo Jewel, mas não os pods oficiais Jewel. Mesmo assim, todos os olhos estavam voltados para a Jewel, por causa da epidemia de vaporização entre adolescentes, então eles foram responsabilizados publicamente por essa tragédia. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, se posicionaram publicamente contra a vaporização, e estados individuais atacaram Jewel com uma enxurrada de processos judiciais ameaçando retirar todos os produtos com sabor do mercado. A Jewel nunca conseguiu se recuperar disso. Ambos os fundadores originais renunciaram e todos os cargos importantes foram preenchidos. Os executivos da Big Tobacco e todos os membros restantes da equipe original da Jewel ficaram completamente desmoralizados. Eles se juntaram a esta empresa para uma missão importante e agora parecia que a Jewel havia sido completamente dominada pela Big Tobacco. Na verdade, grande parte de todo o mercado de cigarros eletrônicos
foi capturado pelas empresas de tabaco. Em 2022, o FDA rejeitou o pedido da Juul, que tentava provar que seu produto era um benefício líquido para a saúde pública, e pediu que eles retirassem a Juul do mercado, mas conseguiram apelar da decisão desde então. Embora a Juul tenha resolvido milhares de processos judiciais e tenha pago cerca de 3 bilhões de dólares em multas, a avaliação da Juul caiu para cerca de 450 milhões de dólares, 95% abaixo do seu pico. Enquanto o pico da epidemia de vaporização entre adolescentes foi em 2019, novas marcas capitalizaram essa nova geração de fumantes e usaram muitas das táticas da Juul, como usar sabores divertidos, marketing de influência e evitar regulamentações por meio de novas tecnologias, como a nicotina sintética, já que tudo isso é relativamente novo. Ainda não sabemos realmente os efeitos a longo prazo do Juul e do vaping. O CEO do Juul até admitiu abertamente isso, mas entre os adolescentes há uma frustração compreensível. Um usuário disse: "Infelizmente, sou da geração Z, que cresceu sem nunca querer fumar, mas no ensino médio todo mundo usava. Também estou muito bravo porque, na época em que comecei a usar vaping, me disseram que era completamente inofensivo e que era basicamente inalar vapor de água. Minha geração se ferrou tanto que estávamos muito perto de nos tornarmos uma geração praticamente livre de fumo. E empresas como a Juul, em parceria com as grandes empresas de tabaco, arruinaram isso para nós." No entanto, até hoje, a comunidade de saúde pública ainda está enormemente dividida sobre a questão do vaping, porque, por um lado, o Juul realmente estava ajudando fumantes a parar de fumar. Os vapes continham apenas uma pequena fração dos caréns encontrados nos cigarros, e muitas pessoas que trocaram os cigarros pelo Juul e se saíram melhor com isso, pois os ajudou a parar de fumar. Mas é certamente possível que fumantes de cigarros possam estar melhorando com vaping do ponto de vista da saúde? Também não há como negar que Juul era muito mais viciante do que cigarros e que os milhões de pessoas que nunca teriam fumado, em primeiro lugar, só começaram por causa do Juul. Milhões de jovens agora são viciados em cigarros eletrônicos. Então, alguns acham que, ao torná-lo tão atraente para os adolescentes, eles desfizeram muito do progresso que havia sido feito na redução do tabagismo entre as gerações mais jovens, enquanto "mova-se rápido e quebre coisas" é um mantra popular para empresas de tecnologia quando se trata de saúde. Juul é um estudo de caso e como você pode realmente se mover muito rápido e nunca se recuperar. Então, quando se trata do legado de Juul, há coisas boas e ruins. Mas uma coisa que fica clara sobre essa história é que, desde a década de 1950, as grandes empresas de tabaco queriam criar um produto que fosse tão viciante quanto um cigarro, mas que não matasse seus clientes. Também notamos que, em 2007, quando a Juul começou, parecia que as grandes empresas de tabaco estavam ficando sem novos clientes jovens ou, como eles os chamavam, fumantes substitutos, ironicamente. Juul, na verdade, resolveu ambos os problemas para eles. Criou um produto menos perigoso e mais viciante do que um cigarro. E eles fisgaram. Mais uma geração com nicotina. Então, no final, a Juul fez o trabalho sujo das grandes empresas de tabaco para eles. Espero que você tenha achado a história da Juul interessante. Mas se quiser uma história de negócios ainda mais controversa, assista a este vídeo aqui. Vejo você lá em um segundo. Abraços.